Olá, alunos! Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto da rede municipal. Vamos então dar continuidade. Hoje nós estamos na nossa aula de número 8 e hoje é dia 25 de agosto, quarta-feira. A aula de hoje é de matemática. E sobre o que nós vamos falar, meus amores, nessa aula de matemática? Bom, nós vamos relembrar aí um pouquinho do quadro de ordens e aí a gente vai trabalhar com a classe dos milhões. Nós vamos trabalhar com números maiores. Ordem de grandeza do número, né? Nós vamos descobrir qual é a ordem de grandeza de um número, compor e decompor, que a gente vai rever um pouquinho. Extenso dos numerais, nós vamos analisar também um gráfico e, por fim, trabalhar um pouquinho esses números na reta numérica, tá certo? Então, meus queridos, para a gente começar, né, eu trouxe aqui uma informação muito importante que eu vou colocar para vocês aqui. Vocês vão acompanhar a leitura junto comigo. Olha só, é uma reportagem. Com mais de 130 mil escolas fechadas, cerca de 47 milhões de alunos estão sem aulas presenciais desde o fechamento das instituições para conter a propagação do novo coronavírus no país, segundo estimativa do coordenador de desenvolvimento humano do Banco Mundial para o Brasil, Pablo Acosta. Então, meus queridos, preste atenção nessa informação, que ela traz um número aí que nós vamos trabalhar com ele. Quantas crianças, então, estão sem aulas presenciais? Cerca de 47 milhões de crianças. Muitos alunos, não é? Então, 47 milhões, nossa, como que eu escrevo esse número com algarismo? Como que eu represento esse número no quadro de ordens e escrevê-lo por extenso, né? Como que nós vamos fazer, né? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos, então, colocar esse número no quadro de ordens, tá certo? Vamos fazer isso. E aí, nós temos aqui o nosso quadro de ordens, né? E olha só, nós temos as classes, ó, classe das unidades simples, que é composta pelas ordens unidade, dezena e centena, não é isso? Depois vem a classe dos milhares, que é composta pela unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E a classe que nos interessa hoje é a classe dos milhões. E nela nós temos unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhões. Então, nós vamos colocar aqui no quadro o número 47 milhões. Então, olha só, 47, e eu vou completar as outras ordens com 0. Assim ficou, ó, 47 milhões. Olha só, meus amores, eu coloco esse pontinho aqui para quê? Para separar as classes, ó, de 3 em 3 ordens, eu tenho uma classe. Então, esse pontinho é para eu separar as classes, ó, das unidades simples dos milhares, tá certo? Então, 47 milhões, ele vai ficar distribuído dessa forma no quadro. E qual é, então, a ordem de grandeza desse número? Eu não disse que nós vamos descobrir a ordem de grandeza do número? Pois bem, qual é aqui a maior ordem que esse número ocupa? Olha, ele está ocupando desde a unidade simples até a dezena de milhão, não é? Ó, a dezena de milhões. Essa é a maior ordem que ele ocupa, que é onde o algarismo 4, aqui ele está valendo quanto? Ele está valendo 40 milhões, não é isso? Então, a maior ordem é a dezena de milhões. Portanto, essa é a ordem de grandeza desse número. Eu vou anotar aqui para vocês. Então, meus amores, aqui está. A ordem de grandeza desse número é a dezena de milhões. É a maior ordem que o número ocupa, tá certo?
Agora, eu trouxe para vocês aqui uma outra informação, né? Que nós vamos fazer leitura e prestar atenção nos números que aparecem. Então, meus queridos, olha só, presta atenção nessa informação. Nós temos aqui mostrando, né, a quantidade de casos confirmados, né, de Covid-19 e também, ali do outro lado, a quantidade de casos recuperados. Olha só, quantos casos confirmados? 3.224.876 casos confirmados. E os recuperados? 3.256.640. Vamos colocar, então, esses números também aqui no quadro de ordens, para a gente estudá-los um pouquinho mais? Então, olha só. 3.224.876 casos confirmados, não é isso? E aqui embaixo eu coloquei os recuperados, 2.356.640 casos recuperados. और olha o extenso, 3.224.876, né? Casos confirmados. Lembra que eu falei do pontinho, ó, 3.224.876? Onde está o pontinho é onde eu vou falar a classe, milhões, mil, preste atenção. 3 milhões, olha o pontinho aqui, 224.000, tá certo? E 876. Se eu não colocar esse pontinho, eu tenho que dar um espacinho um pouco maior de um número para o outro aqui, para separar as classes. Eu, particularmente, prefiro que coloque o pontinho, que me ajuda na hora de eu escrever o extenso, tá? Agora nós vamos trabalhar com esse outro número aqui, que é os casos recuperados. 2.356.640. Vamos fazer decomposição desse número usando a adição da mesma forma que a gente já fez na nossa aula anterior. Aqui, meus queridos, eu coloquei a decomposição dessa forma, na vertical, que eu quero chamar a atenção para o seguinte, ó, o número está aqui em cima, certo? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e a unidade de milhões, não é? Que no caso é a ordem de grandeza desse número. Então eu coloco aqui 2 e eu vou completar as outras ordens com 0, tá vendo? Depois 300.000, ó, então é 2 milhões, mais 300.000, mais 50.000, mais 6.000, mais 600, mais 40, que vai me dar o total 2.356.640, tá ok? Nós temos outras formas de decompor, vocês já sabem disso, mas aqui nós estamos fazendo essa decomposição, tá? Seguindo aqui esse esqueminha dessa adição, tá ok? Esses dois números, meus amores, que nós trabalhamos, todos dois, qual é a ordem de grandeza deles? É a, ó, unidade de, olha lá, milhões, não é verdade? Ambos, né, esses dois têm a ordem de grandeza unidade de milhões, que é a maior ordem que esse número ocupa, tá certo? Agora, nós vamos comparar aquela tabelinha que eu mostrei dos casos, né, confirmados, recuperados, com um gráfico, tá? Que eu trouxe para vocês. Então, olha só, eu vou colocar aqui na tela. Então, olha só, aí nós temos, né, essa tabela onde mostra os casos confirmados, né, os casos recuperados também, tá aí os dois números que nós trabalhamos, 3.224.876 casos confirmados e 2.356.640 casos recuperados. Agora observem, né, o gráfico, meus queridos. Esse gráfico está mostrando os casos confirmados por região. Nós temos aí as regiões do Brasil e vocês vão perceber a quantidade de casos em cada região.
E aí, se eu perguntar para vocês qual é a região que teve mais casos confirmados? O gráfico, ele é muito visual, né? Então, a gente já bate o olho e consegue perceber ali que a região que está com a barra maior é a região... Qual região que é? É a região, então, sudeste, a que teve mais casos confirmados. E a que teve menos casos? É a região sul, tá certo? Então, meus queridos, né, quando a gente vai analisar um gráfico, né, principalmente esse que eu trouxe aqui para vocês, que é um gráfico de barras, ele é uma alternativa, né, que nos ajuda a identificar aí as quantidades bem aí pelo visual. A gente vai ver as barras maiores e as barras menores, dá pra gente colocar em ordem, né, dá pra fazer muita coisa aí com o gráfico. Mas o que a gente vai fazer agora com essas duas informações, né, que nós trabalhamos aqui? A quantidade de casos da região norte e a quantidade de casos da região sul. Nós vamos colocar numa reta numérica. E aí a gente precisa entender, né, em que posição eu posso colocar esses números, tá? Vamos fazer isso aqui. Na reta, então, nós temos esses pontos, ó, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil e 500 mil. E eu vou colocar aqui na reta os casos confirmados da região sul. Olha lá. 307.259. Onde eu vou colocar, onde eu vou posicionar aqui na reta? 307 mil. Então, é entre o 300 e o 400. Então, poderia ser aqui. São os casos da região sul. Vou chamar aqui de sul. Colocaria nesse ponto, tá certo? E os casos da região norte? Olha lá no gráfico. 464.039 casos. Onde eu vou posicionar esse número aqui na reta? Então, vai ser depois do 400 e antes do 500, né? É 464 mil. Então, aqui no meio seria 450 mil, não é verdade? Então, é um pouquinho para cá. Eu vou chamar, então, esse ponto de norte, né? Porque eu coloquei os casos confirmados da região norte. Então, na hora, né, que eu vou posicionar, né, um número na reta numérica, eu preciso observar, né, entre quais pontos esse número vai ser, né, vai se encaixar, vai ficar posicionado ali, tá certo, meus queridos? Então, meus amores, nós vimos aí o quadro de ordens, né? A ordem dos milhões, tá? Compor e decompor o número, encontrar a grandeza desse número, escrita por extenso, analisar o gráfico, né, encaixar o número na reta numérica, são os conteúdos que nós vimos hoje. Agora, vocês vão fazer as atividades. Na página 20, né, tem uma leitura, as informações, tá, que vocês vão fazer. Completa aí, fazendo favor, aula número 8, coloca a data. Na página 21, aí vocês têm um gráfico que vocês vão analisar, também fala dos casos de Covid, tá certo? É um gráfico diferente do que eu mostrei aqui, mas é esse assunto mesmo, onde vocês vão copiar os números, vão decompor e depois escrevê-los por extenso. Agora, na atividade de amanhã, dia 26, ó, você também vai colocar a data, na página 22, né? Nós temos aí uma situação de um menino que vai receber um prêmio da loteria, é muito dinheiro, então é um número grande. Você vai escrever com algarismo, depois você vai contar quantas classes, né, esse número tem, qual que é a ordem de grandeza desse número. Depois tem uma atividade que você vai compor aqui alguns números e, por fim, uma atividade também da reta numérica, tá certo? Quero que vocês façam com bastante atenção e eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula.